Galera, mais uma semana comentando o anime de One Piece. E antes da gente começar a falar sobre esse episódio, só adiantando um pouquinho o preview, não sei se vocês viram, mas a gente vai ter semana que vem a cena da execução do Roger, meio que como uma mescla ali, né? Reaproveitando algumas coisas da animação antiga, mas reformulando, né? Redesenhando com o formato original. Então parece que vai ficar bem legal. Mas vamos falar desse episódio que teve essa semana, porque é sempre bom relembrar algumas teorias que a gente fez na época, quando esse capítulo foi lançado no mangá. Primeiro a gente vê o Roger, ele sendo finalmente chamado de o Rei dos Piratas nos jornais, né? E a primeira coisa que eu paro pra pensar quando eu vejo isso é: quem será que deu exatamente esse nome pra ele, esse título de Rei dos Piratas? Porque por mais que a gente possa acreditar que talvez tenha se partido da população chamando ele, já que ele era um pirata, agora vamos chamar, e todo mundo começou a chamar de Rei dos Piratas, mas pode ser que isso tenha sido influência do próprio jornal que divulga todas essas informações do mundo de One Piece, porque quem viu o segundo filme da primeira trilogia do Homem-Aranha, vocês lembram que o jornal, a redação do jornal, eles estavam discutindo como eles iam chamar o Dr. Octopus, né? Eles estavam tentando arrumar um título, um nome para aquele personagem que fizesse um impacto, que causasse um impacto na população. Então pode muito bem ser o caso do próprio jornal ele ter definido como eles iam chamar o Roger a partir de agora. Mas uma coisa é certa, o mundo chamou o tesouro do Roger como One Piece. Isso é muito curioso, né? Porque a gente sempre ficava na dúvida como é que surgiu esse nome. Já tinha meio que evidências, a gente já conseguia especular algumas coisas sobre a origem desse nome, mas agora a gente tem cravado que realmente foi algo, um ditado popular, né? Foi surgido ali da boca do povo a forma como eles chamaram esse tesouro, e faz sentido, tem um sentido lógico nisso, né? A gente pode traduzir literalmente One Piece como um pedaço, mas se você traduzir do inglês para o português, ele pode ter um outro significado também. Além de ser um pedaço também, provavelmente a peça fundamental para a gente ter a descoberta de toda a história, né, ter a revelação do século perdido também, tem também o fato de que One Piece ele pode ser traduzido de outra forma, uma forma complementar também, que é basicamente o que o tesouro ele representa também. Se a gente pegar um exemplo de uma frase em inglês e inserir One Piece na frase, a gente consegue perceber o significado que eu tô querendo dizer aqui. Por exemplo, tem a seguinte frase em inglês: I'll bring him back in one piece. A pronúncia tá em dia, né? Não tem que fazer bonito aqui, tem que honrar o diploma. Mas a tradução nesse caso seria: eu o trarei de volta inteiro. E não eu trarei uma parte dele, mas eu trarei ele todo inteiro, em uma parte só, né? Ou seja, eu não vou deixar ele me ferir. Se a gente pega a lógica dessa tradução, a gente começa a entender que realmente o One Piece, o tesouro, realmente a junção de tudo que foi reunido pelo Joy Boy, tudo que ele conseguiu reunir ao longo da vida e colocado na ilha de Laugh Tale, e quiçá também parte do tesouro do próprio Roger, né? A gente não sabe se ele deixou também alguma coisa lá, algo de valioso que também relembre, né, o fato do próprio Roger ele ter conseguido chegar até lá também. Depois o bando do Roger, eles voltam e se reencontram com o Shanks e com o Buggy, e a relação do Roger e do Shanks é muito parecida, né? Você vê em vários e vários momentos que parece muito a relação do Shanks com o Luffy. A gente vê ele colocando a mão dele em cima do chapéu do Shanks, enquanto o Shanks ele tá chorando, mas óbvio, né? Não foi exatamente naquele momento em que ele deu o chapéu pro Shanks, tem umas diferençazinhas ali, mas a relação é muito parecida, né? E é muito curioso como a gente viu a cena do Shanks passando o chapéu pro Luffy primeiro, e depois a gente vendo a inspiração de onde o Shanks ele tirou esse costume, né? De onde ele tá reproduzindo esse ato também, né? De tá passando o chapéu dele adiante. E é dito também pelo narrador que o Shanks ele perguntou alguma coisa pro Roger e a gente vê ele chorando depois daquilo. Existem algumas possibilidades aqui. A conversa ela pode ser muito curta, ela pode ter sido muito curta, pode ter sido uma pergunta direta, mas pode ter tido algo mais em relação a isso, porque a resposta mais superficial disso tudo seria talvez ele perguntando: e aí, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer a partir de agora? E o Roger dizendo que o bando iria acabar, ou até mesmo ele dizendo que ele mesmo iria morrer, e por isso, obviamente, o bando dele teria que se desfazer. Isso faz sentido porque episódio passado a gente viu que o Roger ele estava escondendo o fato dele estar doente, dele estar morrendo pro Shanks. Ele sempre queria estar ali com um sorriso no rosto também, sempre parecendo que tá bem. Então pode ser que agora, naquele momento, ele tenha revelado a verdade de que ele realmente estava para morrer, fazendo com que o Shanks, ele obviamente, chorasse por conta disso. Mas partindo de uma pergunta do próprio Shanks, pode ser
que ele tem usado essa oportunidade para perguntar algo mais profundo, talvez em relação à origem dele, né? A gente não sabe exatamente como o Shanks e o Buggy eles entraram no bando do Roger, e pode ser que eles tenham entrado muito cedo, porque vocês lembram daquela fala do Ray Lee, quando ele e o Roger eles estavam segurando os 2 filhos do Oden, o Ray Lee ele dizendo: "Isso me lembra os velhos tempos." E aqui a gente relembra aquela velha teoria de que o Shanks, tanto o Shanks quanto o Buggy, eles foram bebês encontrados lá no evento de God Valley e resgatados pelo bando do Roger e criado por eles desde que eles se entendem por gente, ou seja, desde que eles eram bebês. Agora, quem era filho de quem ali na história, né? A primeira opção que a gente pensa é: será que o Shanks era filho do Shebeck? Será que tinha alguma relação e por isso ele soube da verdade e ficou, caraca, em choque com tudo aquilo? Ou pode muito bem ser o contrário. Lembrando que o Shanks ele tem uma autoridade com um governo extremamente alta. E talvez isso só seja possível pela possibilidade dele ser filho de um dragão celestial. A gente tem que lembrar que o Garp ele estava defendendo ali os dragões celestiais. Então pode ser que o Shanks ele seja um dragão celestial e o governo ele saiba disso. Por isso que existe, obviamente, uma comunicação um pouco mais direta entre eles, por isso que ele tem também alguma autoridade dentro do próprio governo também. E, consequentemente, o Buggy, só pela piada, ele seria filho de alguém importante, nesse caso, o que sobra sendo o próprio Shebeck, né? Poderia ser o caso dele ainda também filho de algum dragão celestial também, de um outro dragão celestial. Não descarta essa possibilidade, né? Sempre as circunstâncias da vida favorecendo o Buggy, fazendo com que ele se torne alguém mais importante, como foi o caso dele virando Shichibukai. Pode ser o caso, mas pode ser também que ele seja filho do próprio Shebeck. Ficam essas possibilidades aqui pra gente levantar e discutir. Depois o Roger, ele diz que pretende encontrar o Barba Branca mais uma vez, e essa provavelmente é aquela cena onde a gente vê eles dois conversando debaixo de árvores sakura. Parece muito o pai de Wano, mas não parece que é o pai de Wano, porque o Roger, ele deixou o navio antes do navio passar em Wano pra dispensar o Oden, então provavelmente foi em algum outro lugar aleatório. Infelizmente não foi em Wano, pelo que parece, mas ainda assim parece que realmente foi aquele encontro, né? Afinal, naquele encontro é quando o Roger ele quer revelar a verdade pro Barba Branca, né? E parece que o Barba Branca ele realmente ouve toda a verdade, por mais que ele não tenha interesse direto nisso. Também foi muito legal a gente ter visto o Garp aparecendo, né, no meio de vários navios da marinha, ele continuando a perseguição dele ainda mais acirrada agora, né? Tentando capturar o Roger e também aparecendo o Shiki. Isso foi muito legal. Não foi mostrado no mangá, se eu não me engano o Garp mesmo, né? O Garp e o Shiki, eles não foram mostrados no mangá, então foi muito legal essa adição, principalmente reforçando mais uma vez o Shiki sendo um personagem canônico, né? Mais uma das provas disso, e foi muito legal que, por mais que ele não tenha uma participação direta agora nos tempos atuais, e provavelmente nunca vai ter, mas ainda assim é bem legal lembrar que ele tá sim dentro da história também, né? É dito também, quando eles estão passando mais uma vez ali próximo da Ilha dos Tritões, que Poseidon está para nascer. Eles dizem também, né, os reis dos mares, eles dizem que as baleias elas estão felizes que os dois soberanos vão se reencontrar um dia. E provavelmente isso é se tratando do Luffy e a própria Shirahoshi também. Por mais que a Shirahoshi ela não tenha Haki do Rei e os soberanos eles sejam tipicamente a denominação pela qual os usuários de Haki do Rei eles são chamados, ainda assim, bom, independente dela ainda despertar Haki do Rei ou não, independente disso, eu acho que é uma forma também simbólica, né, de chamar os dois ali de soberanos. Até porque nesse próprio contexto o Roger ele diz, né, que ainda vai aparecer alguém que vai superar até mesmo eles. E obviamente, né, a fala ali se trata também do Luffy, né, uma forma de reforçar que a fala, o contexto ali de todas aquelas falas se referiam ao próprio Luffy. Ele também diz que eles chegaram cedo demais, aquela clássica frase dele dizendo que chegaram cedo demais. Eu me pergunto, será? Será que é pelo fato do ovo não ter chocado ainda? E a necessidade da gente ter o ovo sendo chocado é por isso que tá cedo demais? A gente nunca vai saber, pelo visto, né? O ovo realmente parece que, mano... Mas se tiver alguma coisa a ver com aquele ovo, só vai ficar estranho porque o navio, ele não ficou em Laugh Tale. Então, mesmo que o Luffy ele consiga ir até lá, a não ser que o Rayleigh ou algum outro membro da tripulação tenha voltado em Laugh Tale para deixar o navio e tenha saído de lá de alguma outra forma mágica, é difícil da gente saber como esse ovo ele seria inserido na história. Talvez
o navio do Roger ele esteja com o bando do Shanks, né? Talvez, pelo menos o ovo esteja com o bando do Shanks hoje em dia, eu acho que é a explicação mais razoável. E no final mostrando o Roger, ele sendo o primeiro a descer do navio deles, né? Com a narração do Oden dizendo, não, ninguém chorou. Despedida de homem é assim, ninguém chora, todo mundo lá firme e forte, né? Você vê que a realidade é o completo oposto. Mas é curioso que o Roger, ele essencialmente ele precisava ser o primeiro, né? Parecia, nossa, mas ele é o primeiro? Nem se importava com o bando assim, mas é justamente isso. Ele precisa ser o primeiro porque só ele saindo do bando é que vai fazer com que o bando ele realmente seja desfeito. Se não, outro membro saindo primeiro, tipo, tá, o bando do Roger continua aqui porque o Roger continua aqui. Então faz sentido ele ter sido o primeiro a desembarcar. Foi realmente uma cena muito bonita dele levantando a mão também, né? Parecendo aquela despedida de Alabasta. Provavelmente aquilo foi proposital, sim. Mas esse foi o episódio, galera. Eu gostei bastante de ter relembrado algumas coisas aqui com vocês da época que eu comentei sobre esse capítulo no mangá. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que toda semana tem vídeo de One Piece aqui no canal, então não deixe de estar inscrito e também ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!